Olá, crianças! Tudo bem? Boa tarde! Como vocês estão? Espero que todos estejam bem e se cuidando. Na aula de matemática de hoje, nós vamos falar sobre dois conteúdos: multiplicação de um número decimal por 10, por 100 e por 1000, e vamos falar também da divisão de um número decimal por 10, por 100 e por 1000. Antes de realizarmos essas multiplicações e essas divisões, eu gostaria que vocês abrissem o livro de matemática na página 254, porque lá tem algumas dicas que precisamos observar no momento em que vamos fazer, no momento em que formos fazer essas multiplicações. Primeiro nós vamos falar sobre a multiplicação, tá bom? Então está assim nessa página 254. Multiplicação por 10. Para multiplicar um número decimal por 10, basta deslocar a vírgula uma casa para a direita. Então, observem aqui, eu coloquei dois exemplos, são os mesmos exemplos que vocês têm aí no livro, só que eu vou colocar aqui para vocês conseguirem visualizar melhor. Então, eu tenho aqui 1,37 vezes 10. O que eu vou fazer? Vou colocar o número e agora eu vou deslocar a vírgula, uma casa para a direita. Então, essa vírgula que estava aqui, ó, entre o 1 e o 3, ela vai caminhar uma casa para a direita. Então, ó, uma casa, ela está aqui, ela veio para cá, eu coloco aqui. Então, ó, observem aqui, ó, ela estava aqui, eu caminhei uma casa, então ela veio para depois do 3. Aqui eu obtive a resposta dessa minha multiplicação. Abaixo eu tenho o número 4,2 vezes 10. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou caminhar com a vírgula uma casa. Por que uma casa? Porque eu estou falando do número 10. Lembram que é apenas 1, 0? Então eu vou caminhar apenas uma casa para a direita. Então eu coloco o número e vou caminhar uma casa. Ó, se ele está aqui, ele vai vir para depois do 2. Eu posso colocar o 0 aqui para preencher esse espaço da casa decimal, ou eu posso deixar o 42. Por quê, tia Thaís? Por que eu posso tirar o 0? Porque esse 0 ele está representando a parte decimal. Então, quando acontece isso, o 0 depois da vírgula, ele não é obrigatório ele aparecer. Você pode representar desta maneira ou simplesmente com o número inteiro, tá bom? Então, aqui os dois exemplos da multiplicação por 10. Agora, vamos ver a multiplicação por 100. Para multiplicar um número decimal por 100, basta deslocar a vírgula duas casas para a direita. Então, vocês vão fazer a mesma coisa, sendo que agora vocês vão caminhar duas casas. Por quê? Porque o 100, como a gente já vimos em outras aulas, ele tem dois zeros, então sempre eu vou caminhar, quando eu estou fazendo essa multiplicação por 100, eu vou caminhar sempre duas casas para a direita. Então, aqui o número 8,194 vezes 100. Então, eu vou repetir o número e agora eu vou caminhar a vírgula, as duas casas que tem que ser caminhadas. Então, vamos lá. Está aqui no 8. Eu vou caminhar uma, duas. Então, a vírgula vai entrar aqui depois do 9. Embaixo, 5,60 vezes 100. Vou caminhar também duas casas para a direita. Então, para cá, caminhando sempre para a direita. Vou colocar o número 5, 6 e 0. Vou caminhar duas casas. Então, se era aqui, uma, duas. Vai vir aqui para depois do 0. Eu posso representar desta maneira ou 560. Mesma coisa que eu expliquei aqui. Depois da vírgula, o 0 não é obrigado a aparecer. Eu posso representar o número inteiro. Então, fica 560. Agora, vamos falar da multiplicação por 1000. Para multiplicar um número decimal por 1000, basta deslocar a vírgula 3 casas para a direita. Então, se eu estou falando de 1000, 3 casas. Então, vamos lá. 4,316. Então, vou pegar o número, vou repetir e vou caminhar 3 casas para a direita. Então, vamos lá. Ó. Aqui está a vírgula. 1, 2, 3. Posso preencher com 0 ou colocar o número inteiro. Já expliquei isso nos outros exemplos. Último exemplo aí, 2,46 vezes 1000. A mesma coisa, vou caminhar 3 casas para a direita. Vou colocar o número. Quando eu não tenho o número, o que eu faço? Já expliquei nas outras aulas, eu vou preencher com o número 0. Então, vamos lá. Se a vírgula está aqui, 1, 2,
vou acrescentar o 0. 3 e boto o 0. Posso representar desta maneira, ó, observem lá. 1, 2, 3 casas. Eu posso deixar o 0 aqui ou colocar somente o número inteiro. 2.460. Por quê? Como eu falei anteriormente, esse 0 na parte decimal ele não vai fazer tanta diferença. Porque aqui eu estou dividindo a parte inteira na parte decimal. Então, quando o 0 está depois da vírgula, ele pode aparecer ou não, fica a seu critério. Tanto esse resultado quanto esse vão estar corretos, tá bom? Então, agora, vamos falar sobre a divisão de um número decimal. Por 10, por 100 e por 1000. Diferente da multiplicação, quando eu faço essas divisões aqui, eu vou caminhar a vírgula para a esquerda. Antes a gente caminhava de lá para cá. Agora nós vamos caminhar daqui para cá, da direita para a esquerda. Então vocês vão trazer a vírgula para frente, no caso para a esquerda. Então vamos lá, acompanhando aí no livro. Vamos ver a regrinha das divisões agora. Divisão por 10. Para dividir um número decimal por 10, basta deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. Então, vocês vão fazer basicamente o que vocês fizeram do lado de cá, só que a vírgula vai caminhar para o lado contrário. Então, aqui eu tenho na divisão por 10, 53,9 dividido por 10. Então, eu boto o número e, ao invés de caminhar para lá, eu vou caminhar para a esquerda. Então, se era aqui a vírgula, vou caminhar uma casa, a vírgula vem aqui para frente. Então, vai ficar 5,39. Segundo exemplo, 2,18 dividido por 10. Coloco o número e caminho uma casa. Se a vírgula está aqui, ela vai caminhar mais uma e eu coloco 0. Diferentemente daqui, quando eu falei da questão do 0, após a vírgula, ele não é obrigatório, mas antes da vírgula, ele é obrigatório. Então, aqui o 0 precisa aparecer, porque ele está dividindo a parte inteira da parte decimal. Então, quando vocês acrescentarem o 0 aqui na divisão, ele precisa continuar ali. Então, vai ficar 0,218, tá bom? Nessa divisão aqui. Agora, vamos falar da divisão por 100. Para dividir um número decimal por 100, basta deslocar a vírgula duas casas para a esquerda. Então, a mesma coisa vocês vão fazer, só que vão caminhar no sentido contrário. Então, aqui eu tenho 158,9 dividido por 100. Então, vamos lá, vamos colocar o número e vamos caminhar duas casas para a esquerda. Então, se a vírgula está aqui, ela vai caminhar uma, duas. Então, a vírgula vai entrar aqui. Agora, 2,3 dividido por 100. Então, vamos lá. Eu boto o número 20, no caso, o 2 e o 3, que representam esse número aqui. E vou caminhar. Se a vírgula está aqui, eu preciso caminhar duas casas. Então, ó, uma, duas. Observem aqui, ó. A vírgula estava aqui. Eu caminhei uma, duas. Tia, os zeros precisam permanecer aí? Sim. Porque na divisão, eu preciso deixar os zeros. Eles só não precisam na multiplicação porque eles vão aparecer após a vírgula. Quando o zero aparece antes da vírgula, ele precisa permanecer. Então, vai ficar 0,23. Agora, vamos falar da divisão por 1000. Para dividir um número decimal por 1000, basta deslocar a vírgula 3 casas para a esquerda. Vocês não podem esquecer de colocar os zeros para preencher essas casas decimais, tá bom? Se não tem um número representando ali, eu preciso preencher com o zero, como vocês faziam lá no quadro valor de lugar, né? Nas adições, nas subtrações que vocês já realizaram. Quando não tem um número ali naquela casa, eu vou preencher esse espaço com o zero. A mesma coisa acontece aqui. Se eu não tenho um número ali, no momento que eu estou caminhando com a vírgula, eu preciso preencher com o zero. Então, aqui eu tenho esse número aqui, 23.758,8. Então, vamos lá, vou repetir o número. E vou caminhar agora. Se eu estou falando de 1000, eu vou caminhar 3 casas para a esquerda. Então, está aqui, eu conto 1, 2, 3. Ó, se estava aqui, eu caminhei 1, 2, 3. Então, a vírgula vai vir aqui, ó, separando a parte inteira dos 23.000 da parte decimal. Agora,
segundo exemplo aí. 53,5 dividido por 1.000. Então, vamos lá. 63, né, 0,5, coloquei aqui. E agora eu vou caminhar. Se tem 1, 2, 3. Então, aqui, ó, se estava aqui, depois do 3, a vírgula, eu caminhei 1, 2, 3. Permaneci com os zeros ali, porque quando ele aparece antes da vírgula, ele precisa permanecer, dividindo a parte decimal da parte inteira. Então, está aqui o último exemplo da aula de hoje. Agora, vocês vão realizar a atividade da página 256. Não tem mistério nesses dois conteúdos. Basta vocês prestarem atenção que na multiplicação, vocês vão caminhar com a vírgula para a direita. Se eu estou falando de multiplicação por 10, eu vou caminhar uma casa. Multiplicação por 100, 2 casas. Multiplicação por 1.000, 3 casas. E já na divisão, vocês vão caminhar com a vírgula para a esquerda. Uma casa quando for a divisão por 10, 2 casas na divisão por 100, 2 casas na divisão por 100 e 3 casas na divisão por 1.000. Agora, na página 256, está aí assim, observe o exemplo e complete os esquemas. Então, vocês vão realizar nas letras A, B e C as multiplicações ou as divisões, de acordo com o que foi explicado aqui. Eu vou fazer a letra A como exemplo e vocês irão fazer as demais, tá bom? Então, vou colocar aqui, página 256, letra A. Então, o primeiro número que está aí é esse aqui. Vocês vão precisar observar o número que está acima, né? Então, esse número aqui que foi o número inicial que foi apresentado para vocês, vocês vão precisar dividir por 100. Então, quando eu faço a divisão por 100, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que caminhar com a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, vocês vão repetir o número, acho que vai ficar um pouquinho apertado. Eu vou separar assim, ó, que aqui é o número inicial. Aí, o segundo número, vocês vão colocar o número aí e vão precisar caminhar com a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, vamos lá. Se a vírgula está aqui, vocês vão caminhar 1, 2. Então, ela vai parar aqui. Aí, vocês obtiveram o segundo número, né? Agora, esse resultado que vocês encontraram aqui, vocês vão dividir por 10. Quando eu divido um número por 10, eu tenho que caminhar o quê? Uma casa à esquerda. Então, vocês vão pegar agora esse resultado e vão caminhar uma casa para a esquerda. Vou colocar a vírgula aqui direitinho. Aí, aqui eu achei no caso aí, o segundo resultado que vocês precisaram calcular. Agora, esse número ali, vocês vão fazer a divisão por 1.000. Então, agora vocês vão acrescentar o quê? Acrescentar não, vocês vão caminhar com a vírgula o quê? 3 casas para a esquerda. Então, vocês vão pegar aquele número lá, a tia vai colocar aqui abaixo, tá? Porque o espaço ali não vai dar, porque a gente vai ter que acrescentar os zeros aí. Eu vou colocar o número que vocês obtiveram aqui. E agora eu vou caminhar. A vírgula estava aqui. 1, 2, 3. Então, essa vírgula vai vir parar aqui. Então, vai ficar um zero antes da vírgula e 2 zeros depois, que eu precisei acrescentar para caminhar com a vírgula. Esse aqui, no caso, é o resultado daqui, ó. Então, aí tem 3 retângulos para vocês. Esse aqui é o retângulo inicial, o número apresentado, e vocês vão encontrar vocês vão completar aí com esses 3 números, ó. Esse aqui no segundo, terceiro e no último, tá bom? E nas letras B, C e D, vocês vão fazer a mesma coisa, observando sempre lá em cima, se é para multiplicar ou se é para dividir. Além dessa página, vocês vão fazer uma atividade no caderno de matemática. Eu e a tia Gabi vamos enviar em PDF, tá bom? Vocês vão copiar no caderno de matemática, no caderno grande. Qualquer dúvida, estamos à disposição lá no grupo, tá bom? Fiquem com Deus e tchau, tchau!